Você já preparou aquele ovo quentinho no café da manhã, certo de que estava fazendo uma escolha saudável, mas sem saber que pequenos erros no preparo e no consumo podem transformá-lo em um vilão silencioso para a sua saúde? Pois é, o que parece um simples hábito pode trazer riscos, especialmente na terceira idade. Descubra agora os equívocos que podem tornar os ovos prejudiciais e como evitá-los para aproveitar ao máximo seus benefícios. Excesso de consumo e colesterol. Os ovos são frequentemente elogiados por seu alto valor nutricional, sendo uma excelente fonte de proteínas completas, vitaminas essenciais como B12 e D, além de minerais como ferro e selênio. Eles desempenham um papel importante na manutenção da saúde muscular, óssea e cognitiva, especialmente para idosos, que muitas vezes enfrentam dificuldades na absorção de nutrientes. No entanto, apesar de seus benefícios, o consumo excessivo de ovos pode trazer riscos à saúde da terceira idade, principalmente no que diz respeito ao colesterol e às doenças cardiovasculares. A gema do ovo contém uma quantidade significativa de colesterol dietético, um composto que tem sido amplamente estudado em relação ao impacto na saúde do coração. Para muitas pessoas, o colesterol proveniente da alimentação tem um efeito limitado nos níveis de colesterol sanguíneo. No entanto, essa resposta varia de indivíduo para indivíduo, e para idosos com predisposição genética ao colesterol alto, doenças cardiovasculares pré-existentes ou síndrome metabólica, o consumo elevado de ovos pode aumentar os níveis de LDL, colesterol ruim. O colesterol LDL, quando presente em excesso na corrente sanguínea, pode se oxidar e se depositar nas paredes das artérias, formando placas de gordura que dificultam o fluxo sanguíneo. Esse processo, conhecido como aterosclerose, é um dos principais fatores de risco para infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Como o metabolismo dos idosos tende a ser mais lento e menos eficiente na regulação dos lipídios no sangue, esse risco torna-se ainda maior. Além disso, muitos idosos já lidam com problemas como hipertensão e diabetes tipo 2, que, quando combinados com altos níveis de colesterol LDL, potencializam os riscos de complicações cardiovasculares. A hipertensão, por exemplo, sobrecarrega o coração, tornando-o mais vulnerável a problemas como insuficiência cardíaca. Já a resistência à insulina e o diabetes aumentam a inflamação e o risco de formação de placas arteriais, criando um cenário ainda mais perigoso para a saúde cardiovascular. Outro aspecto a ser considerado é a forma como os ovos são preparados. Muitas vezes, os idosos consomem ovos fritos em óleos vegetais refinados ou com acompanhamentos ricos em gorduras saturadas, como bacon, linguiça e queijos amarelos. Esse tipo de combinação pode agravar ainda mais os efeitos negativos sobre os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Então, como equilibrar o consumo de ovos para obter seus benefícios sem prejudicar a saúde? A resposta está na moderação e na escolha de preparações mais saudáveis. Para idosos com histórico de colesterol alto ou problemas cardíacos, especialistas recomendam limitar o consumo de ovos a algumas vezes por semana e dar preferência a métodos de preparo que não adicionem gorduras prejudiciais, como ovos cozidos, pochê ou mexidos sem óleo. Além disso, é importante complementar a alimentação com fontes de fibras solúveis, como aveia, frutas e leguminosas, que ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino. O consumo de gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite de oliva, abacate e oleaginosas, também pode contribuir para equilibrar os níveis de colesterol, promovendo a saúde do coração. Dessa forma, os ovos continuam sendo um alimento valioso para a terceira idade, mas seu consumo deve ser feito de forma consciente e alinhada às necessidades individuais de cada pessoa. O segredo está no equilíbrio, aproveitar os benefícios sem exageros e sempre dentro de uma dieta variada e saudável. Preparo inadequado e risco de contaminação. O ovo é um alimento versátil e nutritivo, mas seu preparo inadequado pode representar um grande risco para a saúde dos idosos. Uma das principais ameaças está na contaminação por salmonela, uma bactéria que pode estar presente na casca ou no interior do ovo
e causar infecções gastrointestinais graves. Enquanto adultos saudáveis podem se recuperar rapidamente de uma intoxicação alimentar, idosos têm o sistema imunológico mais frágil, tornando-os mais vulneráveis a complicações severas, como desidratação extrema e infecções generalizadas. O risco de contaminação aumenta quando ovos são consumidos crus ou mal cozidos, como em preparações como gemadas, ovos estrelados com gema mole e receitas que utilizam ovos crus, como maioneses caseiras e massas frescas. A salmonela pode sobreviver nessas condições e causar sintomas como febre, vômitos, diarreia intensa e dores abdominais. Em casos mais graves, a bactéria pode se espalhar para a corrente sanguínea, exigindo internação hospitalar e tratamentos com antibióticos. Além da salmonela, há outros riscos associados ao manuseio inadequado dos ovos. O armazenamento em temperatura ambiente por longos períodos pode favorecer a proliferação de micro-organismos, aumentando o risco de contaminação cruzada com outros alimentos. Por isso, é essencial armazenar os ovos na geladeira, preferencialmente na prateleira interna, onde a temperatura é mais estável, e não na porta, onde a variação térmica pode comprometer a segurança do alimento. Outro erro comum é lavar os ovos antes de armazená-los na geladeira. Embora pareça uma prática higiênica, a lavagem pode remover a cutícula protetora da casca, facilitando a entrada de micro-organismos. Se houver necessidade de limpar os ovos, o ideal é fazê-lo apenas no momento do uso, com um pano seco ou levemente umedecido. Para garantir um consumo seguro, idosos devem dar preferência a ovos bem cozidos, com a clara e a gema firmes, e evitar preparações cruas ou mal cozidas. Outra alternativa é utilizar ovos pasteurizados, que passam por um processo de aquecimento para eliminar bactérias sem comprometer o valor nutricional. Adotar boas práticas de higiene, como lavar bem as mãos e utensílios após o manuseio de ovos crus, também é fundamental para prevenir infecções. Dessa forma, é possível aproveitar todos os benefícios desse alimento sem correr riscos desnecessários para a saúde. Aumento do risco de doenças inflamatórias e autoimunes. Os ovos são frequentemente considerados um superalimento devido ao seu alto teor de nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas e minerais. No entanto, para algumas pessoas, especialmente idosos, o consumo frequente de ovos pode estar relacionado ao aumento do risco de doenças inflamatórias e autoimunes. Isso ocorre principalmente devido a uma proteína encontrada na clara do ovo chamada ovoalbumina, que pode desencadear reações inflamatórias no corpo, especialmente em indivíduos com predisposição genética ou condições pré-existentes. Com o envelhecimento, o sistema imunológico torna-se mais suscetível a reações adversas a certos alimentos. Estudos sugerem que o consumo excessivo de ovos pode agravar condições inflamatórias, como artrite reumatoide, uma doença autoimune comum na terceira idade, que afeta as articulações e pode levar à dor crônica, rigidez e diminuição da mobilidade. O aumento de processos inflamatórios no corpo também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até mesmo distúrbios metabólicos, como o diabetes tipo 2, que são mais prevalentes em idosos. A proteína ovoalbumina é uma das responsáveis por desencadear esses processos inflamatórios em algumas pessoas, resultando em um aumento da produção de substâncias inflamatórias no organismo, como as citocinas. Essas substâncias podem prejudicar as articulações, os vasos sanguíneos e até mesmo os órgãos internos, acelerando o processo de envelhecimento e o aparecimento de doenças crônicas. Para aqueles que já sofrem de condições como a artrite, por exemplo, a ingestão excessiva de ovos pode agravar os sintomas, aumentando a dor e a rigidez nas articulações. Além disso, pessoas com doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, também podem ser mais sensíveis a alimentos que induzem inflamação, e os ovos podem atuar como um gatilho para reações indesejadas. Para essas pessoas, é importante consultar um médico ou nutricionista antes de consumir ovos com frequência, pois a dieta pode precisar ser ajustada
para minimizar o impacto das proteínas do ovo e reduzir a inflamação no corpo. A relação entre o consumo de ovos e doenças inflamatórias é mais complexa do que simplesmente evitar um alimento. Para idosos que sofrem de doenças autoimunes ou inflamatórias, pode ser necessário um acompanhamento nutricional especializado para garantir que a dieta não agrave a condição. Substituir os ovos por outras fontes de proteínas de alta qualidade, como peixes ricos em ácidos graxos ômega 3, carnes magras, leguminosas e alternativas vegetais, pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a inflamação no organismo. Por outro lado, não é necessário eliminar completamente os ovos da dieta. Em muitas pessoas, os ovos podem ser consumidos de maneira controlada e equilibrada, sem causar efeitos adversos. O importante é estar atento à quantidade ingerida e, caso existam sinais de intolerância alimentar ou aumento de sintomas inflamatórios, consultar um profissional de saúde para orientação adequada. Em resumo, embora os ovos sejam um alimento altamente nutritivo, seu consumo excessivo pode ter efeitos negativos na saúde, especialmente para idosos com predisposição a doenças inflamatórias ou autoimunes. A moderação e o acompanhamento médico são essenciais para garantir que os ovos não se tornem um risco à saúde, mas sim um componente valioso de uma dieta equilibrada e adaptada às necessidades da terceira idade. Efeitos no sistema digestivo e risco de intolerâncias alimentares. Embora os ovos sejam ricos em nutrientes e ofereçam uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, eles podem causar desconforto digestivo e até intolerâncias alimentares em algumas pessoas, especialmente em idosos. Com o envelhecimento, o sistema digestivo torna-se mais sensível e muitas pessoas começam a desenvolver dificuldades para digerir certos alimentos que antes eram consumidos sem problemas. O consumo de ovos, especialmente em grandes quantidades, pode contribuir para esse desconforto e agravar condições digestivas pré-existentes, como síndrome do intestino irritável, SI, refluxo gastroesofágico, DRGE e até mesmo gastrite. O ovo contém uma proteína chamada ovo-albumina na clara, que, em algumas pessoas, pode ser difícil de digerir completamente. Para idosos que já enfrentam problemas digestivos, como a diminuição da produção de ácido gástrico ou um esvaziamento mais lento do estômago, as proteínas dos ovos podem não ser quebradas de forma eficaz, resultando em inchaço, gases, cólicas e sensação de peso no estômago. Além disso, para pessoas com predisposição a refluxo ácido ou gastrite, a ingestão de ovos pode piorar os sintomas, causando azia e desconforto abdominal. Outro problema relacionado ao consumo de ovos está nas possíveis intolerâncias alimentares, que podem se desenvolver ao longo da vida. Embora a alergia ao ovo seja mais comum em crianças, ela pode persistir na vida adulta ou até se manifestar mais tarde. Para idosos, isso pode se traduzir em uma intolerância gradual às proteínas do ovo, especialmente a ovo-albumina na clara. Quando isso ocorre, o corpo pode reagir com sintomas como diarreia, náuseas, vômitos e cólicas intestinais após a ingestão de ovos. Essa intolerância pode ser confundida com outros problemas digestivos, o que torna importante um diagnóstico médico preciso. Além da ovo-albumina, o ovo contém compostos como a avidina, uma proteína que, quando ingerida em grandes quantidades e combinada com dietas pobres em biotina, vitamina B7, pode interferir na absorção de nutrientes e causar deficiências vitamínicas ao longo do tempo. Embora esse risco seja pequeno em dietas equilibradas, a ingestão excessiva de ovos, especialmente em dietas restritivas, pode resultar em desequilíbrios nutricionais que afetam o sistema digestivo. Para idosos com problemas digestivos, uma alternativa para minimizar os desconfortos é consumir ovos de forma mais leve, como ovos cozidos ou mexidos, que são mais fáceis de digerir do que ovos fritos ou em preparações com adição de gorduras. Além disso, substituir ovos inteiros por claras de ovos pode ajudar a reduzir a carga de proteínas pesadas na digestão, já que a clara contém a maior parte das proteínas do ovo, mas é mais fácil de ser digerida para quem sofre com intolerâncias leves.
É fundamental que os idosos prestem atenção ao seu corpo e reconheçam os sinais de desconforto digestivo após o consumo de ovos. Se houver sensação frequente de inchaço, gases, dor abdominal ou alterações nos hábitos intestinais, pode ser uma boa ideia reduzir o consumo de ovos e procurar a orientação de um nutricionista ou gastroenterologista. Muitas vezes, os sintomas digestivos podem ser controlados com mudanças simples na dieta, evitando o agravamento de condições como refluxo ou síndrome do intestino irritável. Além disso, as pessoas com intolerância aos ovos podem se beneficiar de substituições alimentares. Alimentos ricos em proteínas como peixe, frango, carne magra e alternativas vegetais como tofu, quinoa, feijão e lentilhas podem ser bons substitutos para ovos, oferecendo os mesmos nutrientes essenciais, sem causar desconfortos digestivos. Em resumo, embora os ovos sejam altamente nutritivos e tenham muitos benefícios para a saúde, eles podem causar efeitos indesejados no sistema digestivo, especialmente para idosos com problemas pré-existentes ou intolerâncias alimentares. A chave para aproveitá-los de maneira segura está em reconhecer os sinais de desconforto e ajustar o consumo, buscando sempre a orientação profissional quando necessário. Dessa forma, é possível continuar a desfrutar dos benefícios do ovo sem prejudicar a saúde digestiva.